Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o professor Vladiel Oliveira e essa é a nossa aula de número 9 da disciplina de Matemática 1. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a noção intuitiva de função, certo? Como é que esse conceito matemático, esse conteúdo aí, ele está presente no nosso dia a dia, tá? As funções estão presentes bastante no nosso cotidiano, tá? Então vou trazer aqui uma situação bem comum e a gente vai tratar dessa noção de funções através dessa situação. Então vamos imaginar um abastecimento de gasolina, né? A gente pega o carro, vai abastecer num posto de gasolina. Então o que acontece? Nesse posto a gente vai pagar uma certa quantia pelo combustível que a gente está colocando no nosso carro, certo? Essa quantia, o preço que eu vou pagar, ela depende do número de litros de gasolina ou de álcool, diesel, né, o combustível que eu uso ali no meu veículo, certo? Então, imagina que se eu colocar 1 litro de gasolina, eu pago R$5. Quem diria, hein? Pagando R$5. Vamos lá. E aí, se eu colocar 2 ou 3 litros, eu vou estar pagando 10 ou 15 reais, certo? Então, eu tenho uma noção muito prática de que o valor que eu pago depende da quantidade de litros que eu estou colocando, certo? E aí eu percebo, né, como é que eu vejo quanto é que eu pago. Eu olho para o meu valor unitário inicialmente aí, né? Se a gente tem se cada litro custa R$5, então vai ser fácil de perceber que 2 litros é 10, 3 litros é 15 e por aí vai, tá? Na matemática, normalmente a gente tenta buscar uma forma mais genérica de se referir às situações. E esse conteúdo de funções, ele trata exatamente disso, tá? Então, nesse caso aí, se eu quisesse escrever essa situação de uma forma mais genérica, eu poderia pensar da seguinte maneira: para cada X litros de combustível, de gasolina aí, que eu colocar no meu veículo, eu vou pagar 5x, 5 vezes o número de litros. Ok? Então, dessa maneira, escrevendo o número de litros como X e o preço a pagar como 5x, eu tenho uma generalização dessa situação aqui do abastecimento. Nesse tipo de situação, é importante que a gente identifique a relação entre as grandezas que a gente está trabalhando. Então, nesse caso aí, quando eu penso no preço que eu vou pagar pelo combustível, eu digo que esse preço é a minha variável dependente, porque o preço que eu vou pagar depende de algo, tá? Especificamente nesse caso aí, o preço a pagar depende do número de litros que eu vou adquirir. E aí, o número de litros a gente vai chamar de variável independente, certo? Então, toda vez que a gente for trabalhar com funções, uma das variáveis, né, que sejam somente com 2 variáveis, uma variável vai ser a variável dependente e a outra será a variável independente, ok? Bem, a gente precisa fazer também, quando a gente trabalha com funções, a lei de formação, ou a lei matemática, né? A equação que representa essa situação aí. Então, nesse exemplo, por exemplo, se eu pegar o preço a pagar e chamar ele de P e o número de litros eu chamar de L, eu teria uma lei de formação da seguinte maneira: P igual a 5L. O preço a pagar é igual a 5 vezes o número de litros que eu coloco. Tá? Isso aqui eu estou usando letras específicas aí para essa situação, mas a gente tem usualmente, né, mais comum, quando a gente trabalha com variáveis ou incógnitas na matemática, a gente usar, por exemplo, x e y, né? Então é muito mais usual, vai aparecer bem mais essa lei de formação das funções escrita dessa forma. Nesse exemplo aí, seria y igual a 5x, tá? Normalmente o y a gente coloca no lugar da variável dependente
e o x no local da variável independente. Então, para esse exemplo aqui dos litros de gasolina, a gente teria essa situação, y igual a 5x. Tá? E aí o que acontece? O y aqui ele depende do x, né? O valor do y vai depender do valor do x. A gente diz que o y está em função de x, certo? E a gente tem uma outra forma de escrever que é muito comum também, que seria, ao invés de eu escrever y, eu escrever f de x. O f com x entre parênteses indica uma função que depende do valor de x. E aí do outro lado da igualdade vai estar a fórmula matemática que nos diz exatamente o valor dessa função. Então nesse exemplo aí, a minha função de x, meu f de x, pega esse número x e multiplica ele por 5. A gente vê do outro lado vai estar escrito 5x. Né? Então nesse exemplo, x é o número de litros e o f de x vai ser o preço a pagar. Tá? Minha função, né, o que está dependendo aí é o preço a pagar. Tá? Mas para que é importante, e é um dos conteúdos mais importantes da matemática, aí, como é que a gente usa esse conteúdo de funções. Tá? O legal de eu conseguir pegar uma situação e escrever ela utilizando uma fórmula matemática é que essa fórmula ela vai me possibilitar generalizar, descobrir valores, né, que essa situação atinge de uma maneira bem mais rápida. Claro que nesse caso aqui eu poderia continuar minha tabelinha aí, ó. 1 litro 5, 2 litros 10 reais, 3 litros 15 reais, eu poderia continuar, 4 litros 20 reais, 5 litros 25 reais e por aí vai. Mas, por exemplo, eu vou abastecer, eu coloco 42 litros. Eu não vou ficar seguindo a minha tabelinha até o 42. Né? Eu posso simplesmente fazer essa multiplicação e já chegar no resultado. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu quisesse saber quanto é que eu vou pagar quando eu coloco 20 litros de gasolina no meu carro. Certo? Então, olha como é que eu estou escrevendo aí. Ó. Eu troco o x por 20, porque o x representa o número de litros. E aí eu faço a minha continha, né? Minha função vale quanto quando eu coloco 20 litros? Essa minha função vale 5 vezes 20. Ou seja, a minha função quando eu coloco 20 litros, ela vale 100. Ou seja, eu vou pagar 100 reais se eu colocar 20 litros de gasolina no carro. Okay? Então, a função, a regra, a lei e a equação serve para a gente fazer essa substituição e descobrir esses valores, certo? Fazendo um exercício parecido, só que dando a variável dependente. Agora, eu digo assim, por exemplo, eu fui num posto de gasolina e eu paguei R$145 quando eu abasteci. E eu quero saber, bom, quantos litros de gasolina eu coloquei com esses R$145 que eu paguei? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir esse valor de 145 no lugar da minha variável dependente, no lugar do f de x aqui. Porque o 145 que eu tenho informação agora é o preço a pagar. E o preço a pagar está representado aqui pelo f de x. Então, eu troco aqui por 145. Paguei R$145. Quanto é que isso foi em gasolina? Quantos litros de gasolina eu adquiri? Então, eu troco aqui por 145 e vou fazer a continha. Ó. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, e a gente divide 145 por 5, dá 29. Então, se eu paguei R$145 quando eu abasteci, significa que eu coloquei 29 litros de gasolina no meu carro. Ok? Então, esse é um exemplozinho simples, mas que dá para a gente aqui toda a visão intuitiva do trabalho com funções. Tá? Então, o que eu tenho que conseguir fazer? Eu tenho que conseguir identificar quem é a variável dependente, quem é a variável independente, e eu tenho que conseguir fazer a lei de formação, ou a expressão matemática, a equação que representa aquela função. Certo? Lembrando que o mais comum, quando a gente trabalha com funções, seria isso daqui, ó, f de x igual a 5x, essa nomenclatura, né? essa simbologia. Tá? Mas também pode acontecer, você também pode escrever, né, com outras letras,
né, dependendo do exercício, como S foi P e L, ou também, em vez de f de x, muito comum escrever y. Ok? Vamos pegar outro exemplo aqui agora. Olha lá. Determinado plano de saúde cobra seus clientes da seguinte maneira. Todos os meses cobra uma taxa fixa de R$ 80 e uma taxa extra de R$ 15 por consulta ou exame realizado. Sabendo que em determinado mês um cliente pagou R$ 125 pelo plano, quantas consultas ou exames foram realizadas? Então o que acontece, pessoal? Primeira coisa, eu tenho que ver uma situação real e ser capaz de escrever a lei de formação, a lei, a equação matemática que representa essa situação aí. Então, nesse caso, como é que ficaria? Meu f de x, que no caso o f de x é o preço pago pelo plano de saúde, tá? Vai ser minha variável dependente. Esse preço que eu pago pelo plano de saúde, ele é calculado como? Ele tem uma taxa fixa de R$ 80, então tá aí esse 80, mais R$ 15 por consulta. Então, eu estou botando aqui mais 15x, onde esse x vai representar justamente o número de consultas ou exames que foram feitos naquele mês. Esse x vai ser a variável independente. O número de consultas é a variável independente. Então, o preço pago depende do número de consultas ou exames. E essa vai ser a lei de formação dessa função e vai determinar aí como é que se comporta essa situação matematicamente falando, certo? Então vamos lá, voltando para a questão. Sabendo que em determinado mês um cliente pagou R$ 125 pelo plano, quantas consultas ou exames foram realizados? Então ele me disse que ele pagou R$ 125, ele me deu o valor do preço pago, da variável dependente. Então, vou pegar esse 125 e colocar no lugar de f de x. E aí, fazendo essa substituição, eu serei capaz de determinar quantas consultas ou exames foram realizados. Ou seja, vou conseguir encontrar o valor do x aí. Certo? E aqui a gente está numa equação do primeiro grau, tranquilo, né? Esse 80 está positivo, vai passar negativo. Então, fica 125 menos 80 igual a 15x. E aí, subtraindo 125 menos 80 dá 45. E aí esse 15 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, o nosso x aqui vai ser igual a 45 dividido por 15, que dá 3. Então, naquele mês, neste mês aí, onde o cliente pagou R$ 125, ele fez 3 consultas ou exames. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Uma ideia intuitiva aqui, começar a falar sobre funções. Com essa aula, vocês já podem fazer as atividades propostas lá do Google Sala de Aula, tá bom? E já eu posto a próxima aula para continuar falando aqui sobre funções também, tá certo? Um abraço.